Boa tarde, que cada um de vocês que está aqui comigo realmente se sinta abraçado. Mais uma vez, no Focando Vidas, vamos estar compartilhando. E o tema de hoje é um tema, assim, uma frase que realmente expressa o que eu quero dizer. Brincadeiras que machucam. O que seria isso, né? O que seria uma brincadeira que machuca? E nós vamos estar trabalhando um pouco em cima disso, tá bem? Que você possa estar com a gente. A Ju já está aí. A Ju, a Graça até perguntou por você, Ju. Boa tarde. Então, nós vamos estar iniciando já o nosso estudo. Já fizemos a oração, então nós vamos começar sempre fazendo assim. Nós juntávamos a oração e depois fazíamos o estudo. Então, ficava muito longo, então nós fizemos a oração antes e... Tá bom, quando ela puder, ela te liga. Então, nós fizemos a oração e agora nós vamos estar fazendo o estudo e o tema, como eu já acabei de falar, brincadeiras que machucam. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos estar orando, pedindo para que Deus realmente fale poderosamente a nós. A Marilene acabou de entrar também. Há muitas pessoas que entram, mas a gente não enxerga. Alguns escrevem, então a gente pode ver. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, por essa live que nós estamos iniciando agora. Que o Senhor nos dê sabedoria. Abençoe todos que vão estar presentes e aqueles que vão entrar também no nosso canal. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém e amém. Queridos, eu gostaria que vocês abrissem comigo. Uma das coisas que eu tenho percebido que tem sido bem difícil para alguns... Olá, Karina, tudo bem? Então, uma das coisas que eu tenho percebido que tem sido um pouco difícil para algumas pessoas, para aqueles, lógico, que ainda leem a palavra, para aqueles que ainda estudam um pouco a palavra, é a aplicabilidade dessa palavra na própria vida. Olá, Karina. Então, a aplicabilidade é o segredo da vida. Não adianta, como alguns chineses que eu conheço, que citavam João de cor, não é? Versículo a versículo, e quando você perguntava para eles o significado, eles não sabem. Eles apenas têm uma facilidade muito grande em decorar. Então, esse tema que nós colocamos, que são brincadeiras que machucam, é porque eu, nas minhas andanças, nas minhas observações, muitas vezes eu tenho percebido que algumas pessoas, quando têm alguma coisa contra alguém, usam a brincadeira para poder mandar o recado. E isso é uma coisa muito horrível. É algo que machuca, algo que realmente não está de acordo com a palavra de Deus. E esse trecho de Efésios é um trecho muito, muito interessante, porque o alvo, que começa principalmente do versículo 11 até o versículo 16, é que você se torne maduro em Cristo. É que você realmente faça da palavra de Deus a sua vida. A aplicabilidade é o segredo. Então, ele deixa bem claro que o Senhor levantou alguns líderes, evangelistas, pastores, mestres, profetas, no passado, para que você possa ser edificado e você possa ser realmente aperfeiçoado. E o alvo está no finalzinho, no versículo 15, que diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha, interessante, nós somos um corpo. No meu dedo aqui não pode existir fora do meu corpo, ele simplesmente apodreceria. E aqui fala que quando você está de alguma forma ministrando ou sendo ministrado na palavra por alguém, isso que nós estamos fazendo é fazer algo para nós mesmos.
Então, quando ele fala de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Ou seja, quando você está pregando a palavra, quando você está dando um ótimo testemunho, você está edificando vidas. O Alex, tudo bem, Alex? Você está edificando vidas. E isso significa, em termos de corpo de Cristo, que você está edificando a você mesmo. Quando nós, por falta de sabedoria, por falta de maturidade, por criancice espiritual, nós usamos a nossa fala para, de alguma forma, fazermos um bullying ou criticarmos alguém de uma maneira engraçada e que de graça não tem nenhuma, porque aquela pessoa que está recebendo aquilo está se sentindo magoada, nós não estamos realmente fazendo aquilo que o Senhor está nos ensinando, que é algo para edificar, para fazer com que a pessoa cresça, para que a pessoa se fortaleça. Então, ele fala no versículo 17 que nós temos que nos desvencilhar de coisas que não devem fazer parte mais da nossa vida. Ele começa no versículo 17 dizendo isso, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis. Já imagina andar, nós que se dizemos cristãos, andarmos como um ímpio? Porque ele fala, não mais andeis como também andam os gentios, os incrédulos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza dos seus corações. Quando fala de ignorância, tem muitas pessoas que não entendem bem. Ignorância não é burrice, não é falta de inteligência. Ô Camila, tudo bem? Abração, mamãe. Então, tipo, mas... Olha o comentário da Ju aqui. Tipo do marido, rindo de nervoso. Tá? Eu estou falando... Você, muitas vezes, está falando coisas para outras pessoas, seja através de crítica, seja realmente usando algumas expressões que seria algo que você gostaria de falar, mas você não tem coragem. Então você usa brincadeira. Só que aquilo que você está fazendo é algo que machuca a pessoa e está sendo feito na carne, é um verdadeiro bife. Olá, Helenida, tudo bem? Então, nós temos que começar a pensar como que nós estamos vivendo, como que as pessoas estão olhando para nós. Sabe, irmãos, aqui fala que nós temos que tomar uma posição clara. Olha só, ele diz, no versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, uma pessoa imatura, mesmo sendo cristão, ela vai estar agindo nos mesmos moldes de um não cristão. E vai usar a sua boca, os seus olhos, não é? Seus ouvidos, vai emprestar para o diabo, porque ele vai te usar. E ele vai fazer de você um instrumento dele, apesar de você já ser crente, mas você está permitindo que ele use a sua vida. E ele vai usar. Agora ele diz assim, que não é para você se deixar andar segundo a pessoa do mundo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Olha a pergunta. Se é que de fato tendes ouvido, ou seja, já que você se diz crente, então não foi assim que você aprendeu. E nele fosse instruído segundo a verdade em Jesus. Então agora, ele vai falar o seguinte, como que você pode quebrar um hábito? Sabe, irmãos, tem pessoas que usam piadas, não é? Gracejos, palavras jocosas, críticas, não é? E as pessoas acabam ficando magoadas.
machucadas. Seja o marido fazendo para a mulher, seja a mulher fazendo para o marido, seja entre amigos, entre noiva, namorada, não importa. Dentro da igreja, relacionamentos quebrados. E isso ocorre muitas vezes onde você fala alguma coisa, mandando um recado, a pessoa recebe aquilo, fica magoada e muitas vezes vira a cara para você. Aí já começou uma separação que começou talvez por uma brincadeira, por um gesto que você faz, não é? E isso é imaturidade espiritual. É imaturidade espiritual. Então, aqui nos ensina que aquilo que pertencia ao velho homem, aquilo que pertencia às coisas antigas, quando você estava morto, conforme Efésios 2, que diz que vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e ele vos deu vida. É uma passagem interessante aqui no capítulo 2, que ele fala exatamente o que dirigia você antes de você se converter. Lá no capítulo 2, versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, ou seja, Paulo se coloca junto porque ele também estava morto. Segundo ele vai falar as coisas que nos levam a andar que nem um bife andando por aí, né? Na carne. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, isso é passado, e éramos por natureza filhos da ira, como também demais. Ou seja, não somos mais isso. Então, ele vai falar que você tem que trocar de roupa. Você tem que lançar fora a roupa velha, suja, imunda, e se revestir da nova. Ah, mas eu sou cristão. Sim, você é cristão. Mas se você está me ouvindo e você é crente, você está num período chamado santificação. Ô, Antônia, tudo bem, querido? Santificação é esse período de maturidade, crescimento, onde você vai deixar de ser criança espiritual, imaturo. Você tem que ser alguém que vai impactar vidas de uma maneira boa, não é? Então, aqui diz assim, no versículo 22, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então, as coisas da nossa velha natureza, que ainda está em nós, porque agora nós temos duas naturezas, essas não podem mais dominar a nossa vida. Romanos 6 fala bem claro que o pecado não tem mais domínio sobre você. Você peca porque você desejou pecar, você pensou em pecar e pecou. Então, ele diz que você tem que se despojar do velho homem e vai fazer outra coisa. Você tira uma coisa, põe outra. O versículo 23 diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Bem, quem remove esses hábitos antigos? Tem quanta gente que eu conheço que se diz cristãos, que quando estão dentro da igreja, tem um palavreado agradável, não é? Limpo. Mas quando está no meio dos amigos, quando está no meio do trabalho, fala palavrão, está no meio de roda de escarnecedores, fazendo e falando piadas sujas, não é? Isso é hipocrisia, é terrível. Então ele está dizendo, não faça isso. Tira fora aquilo. Se você usava, vamos dizer assim, sofisma, né? Se você usava bullying, se você usava maneira de agredir a pessoa através de brincadeiras, através de piadas, e que machucava, e você sabe que está fazendo e está machucando a pessoa. Por quê? Porque você está com raiz de amargura. Porque você está com raiz de amargura profunda contra aquela pessoa e você não acerta com ela, e ela não acerta com você, e o muro de separação está crescendo. Isso tem separado muitos casais, isso tem separado muitos familiares, irmão, irmã, quantas, não é?
e até dentro do trabalho. E na igreja nem se fale, né? A disputa de ego tem sido muito grande e algo que realmente é abominável. E eu acredito que se a gente pudesse ver o diabo e os demônios, eles estão, quando isso ocorre, eles devem morrer de rir da gente, né? Bem, isso é uma maneira de falar. Mas aqui diz assim, que se você está tirando uma coisa e está colocando outra, esta outra coisa tem que ser algo que vai causar impacto, não é? A Ju está dizendo, a Ju falou que fez a respiração espiritual esses dias. Pedir perdão para a pessoa que eu mais amo. Bem, isso é ótimo, querida. É ótimo. A respiração espiritual, para quem não sabe, né? Tem algumas pessoas novas aí. Tem muita gente que está aqui, estou vendo, que já conhece, mas a palavra nunca esqueça que vocês me ensinaram. Levo para a vida. Então, tem gente que quando a gente faz até o curso de evangelismo, e eu vou fazer, dando esse treinamento, mas eu já fiz isso há um ano atrás. Eu falo, legal, há um ano atrás você fez isso e você parou de viver. Porque se você não criou o hábito de pecou já acertar com Deus, já está acumulando no seu saco de bolacha de pecado um montão de pecado. Então não é, mas eu já fiz. Não, não é se você já fez. Se você fez, esvaziou o saco de bolacha e pisou na bola, já acerta, virou isso um hábito, ok. Mas se você fez isso lá atrás e foram acontecendo várias coisas, você de novo já está carregando raiz de amargura, ira guardada, e você vai estar usando a sua boca para agredir a pessoa, para escarnecer da pessoa, para rir da pessoa, para rebaixar a pessoa, para desrespeitar a pessoa, para fazer com que aquela pessoa seja humilhada. Então, meu querido, você está em pecado e aquilo que você fez lá atrás esvaziou aqueles pecados, mas esse não. Agora, esses pecados que você faz, eu vou morrer dizendo isso, tem pessoas que não entendem. Quantos pecados o Senhor Jesus te perdoou? Todos. Todos quantos e de quando? Desde que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todos os teus pecados passados, o que você está fazendo hoje, o que você vai fazer até o último dia da sua vida, foram totalmente perdoados. Quando Deus o Pai olha para você, te vê limpo. Então eu posso fazer o que eu quero? Não, meu filho, Deus não é bobo. Não, Ele conhece o teu coração. Ele sabe exatamente o que você está pensando. É só dar um passeiozinho lá em Hebreus 4. Ele sabe exatamente a motivação do seu coração. Ok? Então, o que eu faço então? Quando você peca hoje, você usou a tua boca para agredir alguém, para escarnecer de alguém, para fazer bullying com alguém, não é? Para fazer uma piada, porque sempre é em torno de crítica, né? Você pode se tornar uma pessoa chata, muita crítica, né? Você acaba cansando as pessoas que estão à sua volta. Então, você começa a perceber que as pessoas começam a te rejeitar e você não sabe por quê. Porque quem faz isso não percebe o que está fazendo muitas vezes. E ninguém chega com coragem para falar para a pessoa, dizer, olha querido, olha querida, a forma como você está agindo está fazendo com que ninguém queira estar andando com você. Ok? Então, o que eu faço hoje? Bom, vamos supor que eu magoei a Graça hoje. Fiz alguma coisa que ela não gostou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar com Deus primeiro. Senhor, eu confesso que eu fiz isso, eu falei isso dessa forma com a Graça. E eu me arrependo. E eu me aproprio do perdão desse pecado que está na cruz. E vou lá na Graça e acerto com ela. Então, pessoas que eu preciso pedir perdão, porque eu fiz alguma coisa, pessoas que eu preciso perdoar porque fez alguma coisa para mim, e pecados que só eu e Deus conhecemos. Então, quando eu estou fazendo a respiração espiritual, ou seja, jogando o gás carbono espiritual, que chama-se pecado, eu vou estar cheio do Espírito. Vou crescer, amadurecer. É isso que eu tenho que fazer. Então,
Aqui ele fala que eu tenho que me despojar de alguma coisa errada, do velho homem, e me revestir da nova. E aí ele vai começar a mostrar na prática, porque aqui não é esgotado, coisas que você fazia de hábitos errados e revestir de algo novo. Então ele fala, por exemplo, no versículo 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Ou seja, quando é que a pessoa para de mentir? Você deixa de ser mentiroso quando? Ah, quando eu paro de mentir. Não é toda hora que você está mentindo. Então, muitas vezes está parado e você continua mentiroso. Não. É quando você para de mentir e passa a falar a verdade. Você tem que tirar alguma coisa ruim, um hábito errado e colocar outro novo. Então ele fala que você tem que deixar a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Como irai-vos? Bom, primeira coisa, você tem uma natureza decaída, não é? Agora, você como crente, você pode se irar com algo que está errado. Você vai ficar indignado. Mas essa ira que você vai ter é com respeito a alguma coisa que alguém fez. Não a pessoa. Eu não posso tirar o foco da coisa errada que eu quero tratar, fazer com que aquela pessoa mude e jogar na pessoa. Mas a maioria faz isso. E é quando a palavra sai, né, seja através de brincadeira ou muitas vezes falando sério mesmo, e que machuca a pessoa. Ok? Então, ele fala: irai-vos e não pequeis. Quando é que eu peco? Quando eu faço isso. Em vez de focar o problema, eu vou focar a pessoa. Você é burra. Pô, você parece criança, você é infantil, você... Poxa, quem é que faz uma coisa dessa? Só alguém muito ignorante. Enfim, e por falar nisso, a palavra ignorante não está ligada com inteligência, está ligada com a pessoa não saber a respeito desse ou daquele assunto. Muito bem. E ele diz: não, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa a tua raiva passar de um dia para o outro. Por quê? Porque se você fizer isso, olha o que acontece: nem deis lugar ao diabo. O diabo vai começar a alimentar o teu espírito, vai começar a perturbar a tua alma, você vai somatizar no seu corpo. Então, quando você faz a respiração, momento a momento, você sabe que você pisou na bola, você sabe que errou, você sabe que aquela palavra que você fez, aquela palavra que você deu, machucou a pessoa está magoada, está triste com você, e você fez e acha que está certo. Ah, mas ela me agrediu, mas ela... A Ju, sei bem isso. A Helenilda escreveu: muitas vezes uma ação, uma palavra pode entristecer uma pessoa. Sabe, queridos, a dor da alma é muito maior, muito mais forte do que uma dor no corpo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Perfeito, isso aí é Salmo 19, 7. Muito bem. Então, nós temos que ter esse hábito. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E agora vem o versículo que me importa bastante. Sabe por quê, irmãos? Porque o ministério da fofoca é muito grande dentro das nossas igrejas. José Roberto Falasca: ô Lázaro, tudo bem, querido? Então, o ministério da fofoca é muito grande dentro das igrejas. E muitas vezes dentro da família. E o ministério da fofoca dentro de cabeleireiros, não é? Dentro de grupos. É um ministério terrível. A palavra, a boca, é só vocês darem um passeio lá em Tiago, né, capítulo 3. A palavra, a boca, realmente acaba com pessoas. Aquela ilustração que o sujeito falou: puxa, você faria isso, mas eu já acertei, eu tinha comentado com muita gente e tal. Como é que eu faço para acertar isso? Não dá. Aí uma pessoa pega um travesseiro de penas e fala:
Sobe nesse monte aí, sobe. Tá ventando, tá. Agora abre isso, abre. Agora joga essas penas. Joga tudo. Jogou. Agora vai pegar. Vai recolher uma por uma. Você consegue? Não dá mais. Assim é aquilo que fazemos, de tal forma e falamos para outros. Nunca faça uma má ausência da sua esposa. Nunca faça uma má ausência do seu marido, do seu filho, da sua filha, do seu amigo, da pessoa do seu trabalho, do seu patrão. Não importa, não faça. Não compartilhe. Se você tem que falar alguma coisa, fale o que é bom. Não fale o que é mal. Se você não tem que falar bem, não fala nada. Ok? Então aí ele fala aqui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que é uma palavra torpe? É uma palavra que não edifica. Nós muitas vezes associamos a palavra e gestos com piadas, com brincadeiras, mas agredindo pessoas. E nós sabemos que estamos fazendo isso e dando indireta. Só que a pessoa muitas vezes ela não reage, mas ela fica magoada. E se for uma pessoa vingativa, ela vai querer pegar você na curva. Então, queridos, aqui é algo que, se você quer ter paz, se você quer ter vida, olha o que está aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se você está com raiz de amargura, meu querido, não é usando a tua boca para agredir a outra que vai resolver o teu problema. Não vai, vai piorar. Vai piorar. Nós temos que sentar e conversar. E se eu não posso fazer isso, pego um conselheiro de confiança, alguém que seja sério, e vai tentar de alguma forma fazer uma reconciliação. Agora, se não há arrependimento de parte a parte, esquece. Eu estou com um caso assim, esquece. A pessoa muitas vezes fica enganando. Fala. Não, está certo, tal, só que na prática não faz aquilo que você está ensinando. Você chega para a pessoa e diz: fulano, não faça isso, faça isso. E a pessoa diz: ah, legal, tá bom. Só que ela não faz. E depois se queixa. Ora, ela não está realmente entendendo que aquilo que ela está fazendo está errado e vai gerar alguma coisa pior do que ela está imaginando. Então, nós temos que ter confiança nisso. A boca tem que falar coisas que edificam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando você está em pecado, seja agredindo diretamente, ou usando a tua boca com piadas para agredir pessoas, ou com brincadeiras que machucam, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Não se esqueça que você é santuário do Espírito, que aonde você está, Deus está. Você para pensar nisso? Cada vez que você está usando a sua boca para falar de alguém ou para magoar alguém, Deus está em você, querido, querida. Então ele fala, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia, ou seja, tudo aquilo que produzia a sua boca, que não edifica, está entristecendo a Deus, está entristecendo o Espírito Santo que habita em você. Então você tem que tirar essas coisas erradas e colocar algo novo. E aí vem o 32, ele fala: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Querido, isso é a base
da vida, o perdão. O arrependimento e o perdão andam juntos. Se você confessa, mas não há arrependimento, não há perdão, coisa nenhuma. Você só está falando de boca. Ah, mas eu pedi perdão para ele, de boca. Porque as suas ações demonstram ao contrário. As suas ações demonstram que você não perdoou coisa nenhuma. Quando você, entre aspas, perdoa, vamos supor que a tua esposa, se você é marido, adulterou, ou seu marido adulterou, e você diz que perdoou, e sempre está jogando isso de novo, sempre você está colocando isso de novo, você não perdoou coisa nenhuma. Você está carregando essa pessoa nas costas, aonde você vai? Então, querido, quando fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma brincadeira que machuque, nem bullying, nem piadas que machucam a respeito da pessoa, você está desfazendo da pessoa. E essa pessoa está ficando magoada e você está entristecendo o coração de Deus. Amém? Então, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Bem, essa era a palavra que eu tinha para você hoje. Eu não sei se o hábito está tão entranhado na minha vida, na tua vida, que você fala coisas troçando as pessoas, brincando com as pessoas. Se é uma brincadeira sadia, se é alguma coisa, piada engraçada, sadia, não é? Claro, ninguém quer que você tenha a cara de quem está chupando limão, né? Não, você tem que ser uma pessoa alegre, descontraída, brincando, não é? Mas as suas brincadeiras têm que ser coisa engraçada, coisa boa, não é? Não para desfazer ou para usar aquilo para realmente cutucar a pessoa. E depois não quer que a pessoa reaja. Não, mas só estava brincando. Ah, querido, você sabe que não é. Você sabe muito bem que não é. Amém? Bem, essa era a mensagem que eu queria falar sobre brincadeiras, né, que machucam e elas saem da onde? Saem da sua boca. Seja de brincadeira ou seja realmente algo que você fale mesmo para agredir. Se você tem algum comentário, fale agora, escreva agora para a gente poder bater um papo antes da gente encerrar. Você gostaria de escrever alguma coisa, comentar? Faça isso já. Senão a gente vai encerrar agora. Bem? E compartilhe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos. Nós vamos colocar lá no nosso canal, né? E se você ainda não está inscrito, entra lá, Raul Nogueira Canal, no YouTube, se inscreva, tá bem? Ajude, só orem por mim, você sabe. Tá bom, vamos estar orando, Ju, tá bem? Vamos estar orando sim. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Marilene, tudo bem? Deus traga paz e alegria ao meu coração e mente. Amém, Ju, tá bem. Alguém gostaria de comentar? Marilene, Helenilda, o Zé Roberto. Helenilda. Amém. Deus abençoe, pastor. São os momentos únicos quando estamos nesses pensamentos e ações. Amém. Muito bem. Mais alguém gostaria de escrever? Uma vez eu tomei uma bronca de uma pessoa, porque eu não sei quando é que vocês estão escrevendo, não é? Eu falo para vocês escreverem, mas vocês aparentemente, não sei porquê, demora um pouquinho, e muitas vezes eu falo, bom, então até logo, tchau, não é? E a pessoa fica muito brava, porque, poxa, eu estava escrevendo alguma coisa para você e você desliga na minha cara. Na verdade, a gente não sabe, né? Eu peço para a pessoa colocar um pedido de oração, né? Comentar alguma coisa, e muitas vezes a pessoa demora ou não põe, ou eu fico esperando outro colocar. Aí, quando ela resolve escrever, eu estou falando, bom, pessoal, então... e a pessoa muitas vezes fica brava. Ok, pessoal. Se ninguém mais vai comentar nada, ninguém vai
colocar mais nada, então nós vamos encerrar e que Deus os abençoe. Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, te engrandecemos. Pedimos a Ti, ó Pai, que se alguém tem esse hábito de estar de alguma maneira usando a sua boca para magoar pessoas, seja usando brincadeiras ou não, críticas destrutivas, que o Senhor possa estar revelando a esse coração, para que essa pessoa possa fazer o que está em Efésios 4, possa se despojar desse tipo de atitude, desse tipo de hábito, desconstruir e colocar algo novo no lugar. Então, Pai, abençoe todos os que estão aqui, todos os que participaram, todos aqueles que vão participar mais à frente, e eu os entrego nas Tuas mãos, para a honra e glória do Seu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Ok, queridos, uma ótima tarde, um ótimo final aí de quarta-feira, e que Deus realmente os abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor. Tchau, Karina. Tchau, cada um de vocês. Um grande abraço.